Prosseguindo no estudo da apologética cristã, vamos agora ao item 9.6, Davi defendendo o nome de Deus dos ataques de Golias. Bom, nesse caso aqui agora nós veremos não uma defesa humana, mas veremos um exemplo do nome de Deus sendo atacado, ok? E Davi, então, se posicionando contra aquele ataque. Então, eu separei aí 1 Samuel, capítulo 17, versículos 26 e 45. Diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Elohim vivo, né? Do Deus vivo, do Elohim vivo? E no versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo. Porém eu vou a ti em nome de Yahvé dos exércitos, o Elohim dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Bom, então essa história é bem conhecida também. Aquele filisteu, ele chegou e desafiou os israelitas, e claro, esse desafio representava o quê? Representava um desafio ao Deus de Israel. Como eu disse para vocês no tópico anterior, né? Todos os povos, eles tinham uma religião influenciada ou originada em Babel, ok? Essa religião é comprovada, né? Ela dominou o mundo antigo. E principalmente aquela região ali de Canaã, lembrando que os filisteus ficam na parte litoral, né, da região de Canaã. Aquela região ali foi uma das regiões mais influenciadas. Tanto que a história conta que os fenícios, que habitavam um pouco acima dos filisteus, os filisteus também, os cananeus em geral, eles tinham até sacrifício infantil, ok? Ele tinha até sacrifício infantil, então era realmente uma religião pagã, representante da religião da Babilônia, ok? Então, esse homem também acreditava, pelo passado recente, se for contar os últimos 400 anos, principalmente no período dos juízes, os filisteus, infelizmente, eles levaram vantagem sobre os israelitas, ok? Então Deus tinha que enviar juízes. Nós conhecemos a história de Sansão. Sansão, ele era da tribo de Dan. A tribo de Dan ficava na fronteira com os filisteus. Então era uma tribo que era atacada por muitas vezes pelos filisteus, e Deus levantou Sansão para libertá-los. E os filisteus eram um povo bem armado. Tanto que quando Israel foi sair do Egito, a Bíblia diz que Deus não os levou pelo caminho dos filisteus, porque como eles eram um povo muito bem armado, o povo poderia desanimar e voltar, né, para o Egito. Então Deus leva eles por outro caminho, que não era o caminho dos filisteus. O caminho dos filisteus, se você olhar em um mapa, era o caminho mais curto, ok? Porém, era o caminho mais difícil, nesse caso, por conta da luta que eles teriam que enfrentar. Então, esse exército também, além de ser um exército bem armado, era um exército que tinha gigantes. E esse não era o único. Nós vemos na história, mais à frente, depois de Davi lutando com outro gigante, o gigante quase mata Davi, e os soldados vêm, defendem Davi e acabam matando o gigante. Então, não era só um gigante. Acontecia realmente desses gigantes aparecerem naquela região. Então, você lutar contra um homem que acredita-se tinha cerca de 3 metros de altura, e sendo ele um guerreiro, vamos dizer, preparado para a guerra, o tamanho da espada desse homem, é claro que influencia na luta. Porque se você tem uma espada, um exemplo,
né, de 5 quilos e o homem tem uma espada de 30 quilos, quando aquela espada vier na sua direção, está arriscado quebrar a sua espada. Então, é claro que era necessário um milagre. Bom, se houvesse uma luta física, o natural era que Saul, o rei, fosse para aquela luta, já que Saul, ele, segundo a descrição bíblica, era o homem mais alto, mais forte de Israel. No meio da multidão, ele se destacava no meio do povo. Mas lutar contra um homem daquele, ainda que Saul tivesse 1,90 m, tivesse 2 metros, lutar contra um homem de 3 metros, alguns colocam até mais de 3 metros, dependendo dos côvados, da medida que for usado, o tipo de côvado, né? Então você entraria, vamos dizer, num risco muito grande. A chance de vencer sem uma influência divina era muito pequena, quase impossível. Então necessitava realmente de uma influência divina. E Davi, ele se apresenta como aquele homem que já tinha lutado contra um leão, contra o urso. Olha, então o moço já enfrentava situações de milagre, ok? O comentário diz: Davi não se preocupou com a sua vida, ele se preocupou em defender o nome de Deus. Tanto que Davi diz, né? Eu venho a ti em nome de Yahvé dos exércitos, o Elohim dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Porque aquele filisteu, ele estava afrontando, e o resultado dessa batalha seria escravidão para os israelitas. Existem histórias judaicas que dizem que, na verdade, Saul, essa é a história paralela, tá bom, irmãos? Não está na Bíblia. Mas existem histórias que dizem que Saul não confiou a sorte da nação a Davi. Se Davi perdesse a luta, segundo o acordo, segundo a proposta do gigante, os israelitas seriam escravos dos filisteus. Então, segundo a história judaica, Saul teria colocado Davi lá como... As pessoas usam a expressão boi de piranha, né? Jogar para as piranhas comerem e eles poderem passar, um exemplo assim. Então, colocar alguém ali só para morrer. Nós não sabemos se essa história é verdadeira. Agora, que eu acho realmente muito estranho Saul ter aceitado colocar a sorte da nação nas mãos de Davi, eu acho, né? Então é uma possibilidade que nós não podemos descartar totalmente. Mas, se é história paralela, a gente fala sempre em termos de hipótese e repetimos isso, principalmente se estiver falando no púlpito. Porque se você está falando na sala de aula, é diferente, o aluno está concentrado na matéria, o aluno está lendo o livro, então é muito difícil você falar X e o aluno dizer que você falou XYZ. Mas na pregação é muito complicado. Eu fico olhando na pregação, você vai numa igreja pregar, você vê que tem pessoas que parece que se distraem durante a pregação, talvez esteja pensando num problema no trabalho, num problema na casa, e a pessoa ouve parte da pregação, daqui a pouco não ouve mais. Aí volta a ouvir e daqui a pouco se distrai. Você vê pelo rosto das pessoas que as pessoas se distraíram. Então, esse é um problema, é um risco grande, porque a pessoa acaba ouvindo parte da sua pregação e aí diz que você afirmou algo que na verdade você não afirmou, que você havia dito claramente como uma possibilidade, tá bom? Então, se vocês algum dia forem pregar, falar, enfatiza bem, irmãos, eu estou falando de uma história paralela, não está na Bíblia, isso é uma possibilidade. Talvez Saul tenha colocado Davi ali para morrer, e enquanto aquela batalha estivesse acontecendo, o exército de Israel cercaria os filisteus, né, e pegaria os filisteus. Bom, os filisteus fugiram quando viram que o seu guerreiro perdeu a batalha, né? Então essa hipótese, ok, histórica, pode ser verdade.